meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o segundo episódio da terceira temporada de Ted Lasso. Se você não conhece essa série, ela é uma das mais famosas aí, né, do Apple TV Plus, é uma série de comédia esportiva, uma série muito bacana, na verdade é uma comédia meio dramática, né, mas que fala sobre esporte, sobre futebol, então é muito bacana para caso você queira conhecer. Continuando com a nossa série, destrinchando episódio por episódio dessa nova temporada, o vídeo 1 já está no canal, vou deixar aqui nos cards, e esse é o vídeo 2, a gente vai falar sobre o segundo episódio que já está disponível lá no streaming da Apple. Enquanto o primeiro episódio, né, que abriu essa terceira temporada foi bem mais dramático, agora no segundo episódio a gente teve algo um pouco mais prático, um pouco menos dramático, né? Algumas coisas ficaram meio de lado em relação ao primeiro episódio e novas coisas aconteceram aqui. Como eu comentei com vocês, apesar de ser uma série sobre futebol, o futebol é na verdade um pano de fundo, é uma série que fala mais, né, sobre o desenvolvimento interno dos personagens. Mas agora, no segundo episódio, a gente pôde ver uma partida de futebol. Foi o primeiro jogo dessa edição, né, o primeiro jogo do ano da Premier League. Foi a estreia do Richmond e ele jogou contra o Chelsea. Bom, é um jogo muito importante, né? Porque a gente sabe que o Richmond foi aí dado como o mais provável lanterna do campeonato, né? O time que vai perder, que é o pior de todos. Então, para eles é muito importante mostrar que eles não são tão ruins assim e talvez até ganhar aí o primeiro jogo. Então, a gente tem, né, o principal acontecimento desse episódio seria esse jogo, nessa partida que é tão importante, e ela acaba sendo como um plano de fundo para o episódio em si. Outro acontecimento importante que vai movimentar o nosso segundo episódio é que um jogador muito famoso chamado Zava, né, um jogador fictício aí que foi incluído na série, acabou ficando livre, né? O contrato dele com o time em que ele estava acabou e ele tá livre para ser comprado por qualquer time aí que fizer uma boa oferta. E é óbvio que o Rupert está super de olho, porque ele é um verdadeiro craque, né? Mas a gente sabe, né, que a Rebecca não vai deixar isso barato, porque se o Rupert conseguir usar no time dele no West Ham, eles vão ficar muito mais fortes, muito mais difíceis de vencer. E a gente sabe que pra Rebecca isso é uma coisa bem pessoal, tá? A gente já falou um pouco sobre isso no nosso vídeo do primeiro episódio também. Então agora a gente tem o Richmond tentando conseguir o Zava pro time deles. Mas uma coisa que a gente já descobre desde o começo é que o Zava é um jogador muito difícil, porque apesar dele ser um ótimo, excelente jogador, ele é um cara super chato, super babaca, então assim, ele chegar não vai muito que aumentar a moral do time, né? Ele vai acabar causando muito problema, dando bastante trabalho. Mas a gente já viu algo parecido com o Jamie Tart no começo da série. Ele também dava muito trabalho, mas o Ted conseguiu, né, com jeitinho, chamar ele junto, ele acabou saindo, voltando, enfim. E hoje nós temos um Jamie Tart super de boa. Então a gente tem aí, né, essa ideia de que com o Zava seja algo parecido. Bom, como a gente viu no decorrer do episódio, a Rebecca usou uma abordagem bem diferente, foi lá, jogou verdades na cara dele e acabou conseguindo ele pro time do Richmond na última hora, até de certa forma bem previsível, mas de última hora ele disse que não queria assinar, né, com o Chelsea e queria sim ir pro Richmond. Então, provavelmente no próximo episódio, a gente já vai ver ele chegando ali pro treino, ele junto com os demais jogadores. E é claro que isso vai abalar toda a estrutura do time em si, porque a gente sabe que o Ted teve muito trabalho para unir aqueles caras, para que eles fossem amigos, para que eles aprendessem a jogar em equipe, não só em equipe taticamente falando, mas em equipe mesmo, tipo, se ajudando, né? Realmente como uma família, como um grupo ali que compartilha os mesmos objetivos e que não tem nenhum ódio um pelo outro. Enfim, o Ted conseguiu reverter várias situações de brigas em uma verdadeira amizade. Mas agora que o Zava está chegando, provavelmente vai balançar tudo aí. Provavelmente nós teremos aí intrigas, muitos problemas. Mas não foi só essa novidade que nós tivemos, né, a partir desse episódio. Gente, a gente teve nesse episódio o retorno do Trent Trim, que é o jornalista que trabalhava para o jornal The Independent, né, desde o começo da série, que foi uma coisa que ficou bem marcado, né, que o Trent sempre estava em todas as coletivas de imprensa, então, e ele sempre era aquele jornalista que pegava mais no pé do Ted, né, por ele não ser um treinador profissional e tudo mais. E ele tinha saído, né, ele tinha se redimido, não queria mais trabalhar com isso. E, gente, eu gosto muito do personagem do Trent Trim, então eu fiquei feliz que ele retornou nesse episódio. Mas o que eu mais gostei não foi só o retorno dele, mas foi porque
a figura dele, né, o contexto dele foi totalmente reformulado para essa terceira temporada. Como eu falei, ele era um jornalista meio carrasco, que ficava ali pegando no pé do Ted, meio que atrapalhando, sabe? Mas ele se redimiu, ele não é mais isso. E agora, na terceira temporada, ele veio a entrar em contato com o Richmond porque ele tem interesse em escrever um livro sobre o time, sobre a técnica do Ted Lasso, enfim, sobre como eles vão ou não se superar, né, e ir bem na Premier League. Bom, então com a chegada dele, a gente tem o retorno de um personagem muito querido, um personagem que é legal, né, um personagem que tem uma boa relação ali com o Ted, mas a gente também tem algumas questões dramáticas chegando junto. Primeiro, porque o fato dele estar escrevendo um livro sobre o time, né, sobre o Richmond, já bota muita pressão, porque todo mundo acha que eles vão perder o campeonato. Então, assim, como é que ele vai escrever um livro só de fracassos, né? Então, só do fato dele estar escrevendo o livro já coloca aquela pressão de que eles precisam fazer uma boa temporada. Mas não é só isso. Logo que ele chega, a gente vê que tem um clima super pesado entre ele e o Roy. E aí a gente vai descobrir, né, que na verdade o Roy foi muito criticado por ele quando ele estava começando, né, estreando na Premier League, estreando no profissional. E isso mexeu muito com a autoestima dele na época, ele teve muitos problemas e por isso ele ainda tem esse receio, né, ele tem essa briga aí com o Trent. Mas ao final do episódio a gente viu que eles conversaram, que eles estão mais ou menos bem, então tudo indica que a partir de agora todas as atenções estarão em cima do Zava chegando no time e provavelmente não vão falar mais sobre essa briga entre o Roy e o Trent. Mais uma coisa que não foi falada nesse episódio, que ficou totalmente ou quase de fora, foi a questão, né, pessoal do Ted. A gente descobriu no episódio passado que a ex-esposa do Ted superou, está saindo com uma pessoa diferente, pelo menos é o que a gente acha, né, o que deu a entender, que ela tá conhecendo outra pessoa e tudo mais. E o Ted, na verdade, nunca superou, né, esse término. A gente sabe que desde o começo da série ele tá com problemas no casamento, mas ele nunca quis aceitar esse término, ele sempre quer lutar um pouquinho mais, mas o casamento meio que já não tem muito mais esperança pelo que a série mostrou pra gente até agora. E como eu falei, esse episódio teve muitos acontecimentos, negociações, a gente viu o jogo, a gente viu essa relação Roy e Trent e essa coisa do Ted com a ex-esposa dele, esses problemas mais pessoais deles ficaram de lado. A não ser por um take muito rapidinho, mas que eu acho que mostra um pouquinho sobre o que o Ted está passando, além, né, de tudo isso que tá rolando no time. Ao final do episódio, depois do término da partida, né, em que eles conseguiram empatar, né, de 1-1, que já foi um resultado bom, né, melhor do que eles esperavam. Depois de tudo isso, a gente tem, né, ali a despedida do Trent, do Roy, né, que eles estão indo embora pra casa, a gente vê os jogadores indo embora pra casa, e no fim fica ali, né, no CT apenas o Ted. O Trim é o último a ir embora, ele se despede do Ted, e assim que o Trim sai e o Ted olha, a gente vê, né, a câmera aponta pro corredor vazio, que todo mundo já foi embora, a câmera volta pro Ted e a gente vê o olhar dele meio cabisbaixo ali na sua mesa, e é muito curtinha, uma cena de pouquíssimos segundos, mas eu acho que ela já traz um pouco dessa coisa de que, apesar dos jogos, apesar das negociações, apesar do Zava, do Roy, do Trent, de tudo que tá rolando, existe aquela questão pessoal do Ted que não tem a ver com o trabalho, mas que acaba transpassando às vezes, porque o Ted, ele é muito ele mesmo, ele não veste a roupa de profissional, né? Ele é ele. Então, provavelmente essa coisa, né, com a ex-esposa dele está abalando ele, não teve efeitos negativos no trabalho dele ainda, mas pode ser que tenha ao decorrer da temporada. E antes da gente fechar esse vídeo, a gente tem que comentar sobre o término da Killy e do Roy, gente. É um término bem ruim, né? Todo mundo, não só a gente, público, mas o pessoal de dentro da série acha isso super estranho e fica aquela questão, né? Ai, a Killy terminou com o Roy e ele não, fui eu que terminei. E ninguém entende por que ele terminou, rola tudo isso. Ainda provavelmente vai ser explorado porque ficou, né, um pouco aberto, não ficou muito claro por que ele terminou com ela. A gente sabe que ela tá bem focada no trabalho, a gente teve um pouquinho, né, da rotina de trabalho dela. A gente sabe que essas coisas estão acontecendo, mas por que ele terminou com ela, tipo, de verdade, sabe? Eu acho que isso ainda é uma questão que a temporada precisa nos responder. Mas eu quero saber de você. Você já assistiu o episódio? O que você achou? O que te chamou mais atenção? E melhor, né? Foi um episódio bom? Você achou que valeu a pena? Deixa tudo aí nos comentários, porque eu adoro vir aqui, né, e conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês também e levar em consideração na hora de pensar aí nos próximos episódios.
Fica também o convite, porque toda semana eu vou estar aqui no canal, vou voltar para falar sobre o episódio da semana. Nós estamos acompanhando o lançamento da terceira temporada de Ted Lasso. E se você quiser assistir junto com a gente, está disponível no streaming da Apple TV Plus. Toda quarta-feira tem um episódio sendo lançado por lá, e aí depois você vem aqui no canal para conferir o que a gente achou e discutir um pouquinho dos pontos mais relevantes do episódio. Mas nosso vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like se você gostou para eu saber que você assistiu até aqui, e também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos conteúdos que estamos trazendo toda semana. Mas é isso, gente, eu espero vocês pro nosso próximo vídeo. Até a próxima e tchau!